Olá, seja bem-vindo à segunda aula sobre noções de lógica. Hoje nós iremos falar sobre proposição composta. A partir de determinadas proposições dadas, podemos criar novas proposições utilizando alguns símbolos matemáticos. Se eu tenho, por exemplo, uma proposição P e uma proposição Q, a partir dessas duas proposições, eu posso então criar novas proposições que chamamos de proposições compostas. Elas levam consigo alguns símbolos matemáticos, como por exemplo e, ou, se, então, se e somente. O primeiro conectivo que nós iremos comentar é o conectivo e. Quando nós temos duas proposições p e q, quando utilizamos o conectivo e, nós lemos p e q. Essa conjunção nova, que é uma conjunção composta, nós chamamos de conjunção das sentenças, p e q, ok? Aqui a gente tem um exemplo. P é 2 maior que 0 e Q é 2 diferente de 1. P e Q, nós então lemos 2 maior que 0 e 2 diferente de 1. Nós iremos falar agora sobre as propriedades do conectivo E. Nós teremos alguns valores lógicos para a propriedade composta formada em alguns casos específicos. Quando a minha proposição P é verdadeira e a minha proposição Q é falsa, a minha proposição então é uma proposição composta falsa. Quando eu tenho P sendo falso e Q verdadeiro, minha proposição continua sendo falsa. Quando eu tenho duas proposições falsas, minha proposição composta é falsa. E quando as duas são verdadeiras, eu tenho uma proposição composta verdadeira. Aqui a gente vai ter a tabela verdade. Quando P é verdade e Q é verdade, a proposição composta P e Q é verdade. Quando P é verdade e Q é falso, a proposição composta P e Q é falsa. Quando P é falso e Q é verdadeiro, a proposição P e Q é falsa. Quando P é falso e Q é falso, a proposição P e Q é falsa. Agora nós iremos falar sobre o conectivo OU. O conectivo OU, quando colocado entre duas proposições, como exemplo P e Q, temos uma nova proposição que chamamos de disjunção das sentenças P e Q. A gente vai ter a leitura P ou Q, e a gente vai ter o exemplo. P é 3 igual a 3 e Q é 2 menor que 1. P ou Q, 3 igual a 3 ou 2 menor que 1. Agora nós iremos falar sobre as propriedades do conectivo OU. E no conectivo OU, nós temos como, por exemplo, as proposições P e Q, como P ou Q. E caso P for verdade e Q falsa, a minha proposição continua sendo verdade, minha proposição composta. A minha proposição composta ela é verdade quando, dentro dessa proposição, as proposições P e Q assumem valores opostos. Nesse caso aqui, a gente vai ter P como sendo 3 maior que 0, que é uma proposição verdadeira, e Q como sendo 3 igual a 0, que é uma proposição falsa. Temos a proposição composta P ou Q como sendo 3 maior que 0 ou 3 igual a 0, é uma proposição verdade. Então, sempre que eu tenho uma proposição composta, dentro dessa composição composta, eu tenho uma proposição que assume o valor oposto da outra, eu vou ter uma proposição composta verdade. Se as duas proposições assumirem valores falsos, eu vou ter então uma proposição composta falsa. E caso as duas assumirem valores verdadeiros, então temos uma proposição composta verdade. Galera, muito obrigado por participarem mais uma vez da aula Noções de Lógica. Essa é a segunda aula. Nós iremos continuar falando sobre esse assunto. E muito obrigado por assistir. Um grande abraço.